European Poker Tour. Seja quem for e qualquer que seja a razão pela qual joga, é inegável que o póquer o pode levar longe. E embora possa ainda não estar pronto para Las Vegas ou preparado para enfrentar Daniel Negreanu, estamos a fazer progressos. Depois de 2 níveis e 12 episódios, falámos de tudo o que queria saber sobre póquer, mas tinha medo de perguntar. O póquer é um jogo simples. Pode ser dividido em alguns conceitos básicos. Demos-lhe o conhecimento, agora o que é que vai fazer com ele? Os melhores colocam-se a si próprios nestas equações e exploram-nas ao máximo com resultados espetaculares. O que faz dos melhores os melhores? O que lhes deu fama e sucesso? Qual é o seu segredo? Hoje vamos rever o que aprendemos até agora e examinar os ingredientes secretos do êxito do póquer. Não há uma forma certa ou errada de jogar póquer. Não existe um método que garanta o sucesso, mas há maneiras de maximizar as hipóteses de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Há situações a evitar e situações desejáveis. Existem aqueles que têm conhecimento para as explorar. Vamos ensiná-lo a dominar o jogo desde o nível básico até ao avançado. Bem-vindos ao episódio número 13 e, infelizmente para vocês, é o último desta série. Ao longo dos 12 episódios falámos sobre o básico, sobre posição, bluff, tamanho das apostas, jogar projetos, recolher informação e hoje vamos rever isso tudo. O póquer é um jogo elementar e neste episódio vamos recordar algumas das principais lições dos últimos 12 programas e analisar a razão para alguns jogadores terem tanto sucesso. Afinal, qual é a fórmula do sucesso? Nesta série viajamos por Barcelona, Baden, Seul, Sanremo, Sydney, Monte Carlo, apenas para referir alguns. Hoje vamos continuar a viajar, vamos a Las Vegas e Londres. Também vamos abrir a nossa caixa forte para recordar alguns bad beats que o deixarão sem saber se rir ou se chorar. Vamos ainda fazer uma experiência para ver uma mão ter resultados diferentes conforme os jogadores envolvidos. Vamos avançar já para o primeiro tutorial, uma revisão de um tema importante, a posição. Posição, posição, posição. Quando começamos a aprender a jogar póquer, as pessoas parecem não falar de mais nada. Como vimos no nível 1, há uma razão para isso. O princípio básico a recordar é: quanto mais tarde tiver de agir numa ronda de apostas, melhor é a sua posição. Assim, se for o último a agir, tem posição sobre todos os adversários. É por isso que estar no botão é uma enorme vantagem. Depois do flop sair, o jogador no botão é sempre o último a tomar a sua decisão. Ou seja, tem a vantagem de ver o que todos os outros fazem antes de agir. Isto torna-se óbvio quando todos os outros jogadores fazem cheque, como acontece neste caso. Está em posição. Vê-os a fazer cheque. O seu jogo passivo diz-lhe que não devem ter grande coisa. A posição dá-lhe licença para apostar e conquistar o pote. Se for um dos primeiros a agir, não tem informação sobre a qual basear as suas decisões. Isto torna mais difícil jogar mãos medíocres como as-valete, rei-dama e pares médios. A posição não é tudo no jogo, mas é o princípio central de tudo o que faz no póquer. Se optar por fazer call com o valete 10 na small blind, lembre-se que estará na pior posição durante o resto da mão. E se estiver em posição, use-a a seu favor. Esteja atento às ações dos seus adversários e atue em conformidade. Perceberam? Se quer dominar este jogo, respeite sempre o poder da posição. Já a seguir vamos falar de apostas, mas primeiro vamos à nossa secção My Game. Hello, my name is Knut Bersag Golden. I study engineering, I work as a bartender, and I do some free skiing and downhill skiing. If there's any time left over at the end of the night, I play poker. Or if I'm bored, I do poker. And when I'm sad and lonely in my apartment, I do poker. I've started playing poker when I was about 9 or 10 years old with some of my friends, and we've been keeping our friendly game ever since. From that, it just evolved. I think I was introduced to net poker 10 years ago or something, and just hooked up from there and been playing ever since. No início do nível 2 tivemos 2 episódios dedicados às apostas.
destacámos as 4 principais razões para apostar, que eram ganhar valor, proteger a mão, recolher informação e fazer bluff. Ganhar valor significa obter o maior número possível de fichas quando tem a melhor mão. Proteger a mão significa apostar para evitar que o adversário complete os projetos ou consiga cartas mais altas, o que lhe pode dar uma mão superior. Pode apostar apenas para recolher informação. A reação do adversário dar-lhe-á uma boa ideia do que poderá ter. A última razão para apostar é fazer bluff. Se sabe que não tem a melhor mão, a única forma de ganhar o pote é fazendo o seu adversário desistir. Se não tiver uma razão para apostar, não o faça. No 8º episódio falámos sobre o tamanho da aposta. É fundamental para o seu êxito que saiba fazer isto. Depois de decidir qual é o objetivo de uma aposta, tem de decidir a quantidade de fichas para apostar. Se for uma aposta de valor, tente perceber a quantia certa para que o seu adversário faça call. Se quiser proteger a sua mão, certifique-se que a aposta não é demasiado pequena, o que pode permitir ao adversário ver cartas sem pagar muito. Se fizer bluff, a aposta ideal será suficiente para forçar um fold sem arriscar demasiado. Para recolher informação, a aposta deve ser suficiente para lhe dar as respostas que procura. Naturalmente que por vezes fazer fold é mesmo a melhor opção. Poderá o bet sizing ser o fator mais importante que separa os melhores dos restantes? Uma aposta bem calculada pode maximizar os seus ganhos ou mesmo minimizar as suas perdas. Pode até ajudá-lo a ganhar mãos que de outra forma perderia. Lembra-se do 8º episódio onde mostramos uma mão em que Negriano obriga Shlomi a desistir com um par de reis com apenas o terceiro par? Não se lembram? Mas vamos recordar como aconteceu. Shlomi fez reis com reis, Boniadi faz call com cenas e Daniel faz call com 9-10 de ouros. O flop sai top pair para o Daniel. Shlomi aposta, Boniadi faz fold e Daniel faz call. Dama no turn acontece o mesmo. Shlomi aposta, Daniel call. Depois veio o 8 no river. Shlomi fez uma aposta tímida de 3.000. Negriano sentiu fraqueza e fez raise, obrigando Shlomi a fazer fold. Parece fácil. É um bluff de primeira categoria, mas pouca gente teria jogado desta forma. Claro que não há uma forma certa ou errada de jogar uma mão de póquer. O que é bom para uns, não é para outros. Um as com uma carta baixa pode ser um raise antes do flop para uns e um fold imediato para outros. Para lhe mostrar como todos jogamos de formas tão diferentes, preparámos uma experiência. A experiência era a seguinte: demos a 2 profissionais as mesmas decisões que teriam de tomar numa mão do EPT para ver se jogavam de maneiras diferentes. Já sabemos como Shlomi jogou os reis e como Daniel jogou o 9-10 de ouros. Mas como jogaria Raimundo o 9-10 de ouros e como jogaria Daniel com os reis? Não lhe dissemos que era a mão que ele jogou e nenhum deles conhece as cartas do adversário. Entenderam a ideia? Na mão original, Shlomi fez raise para 475 com um par de reis. O que faria Daniel? Hello, everybody. Como jogaria o par de reis? If we're playing 300 big blinds deep, I'm actually going to make a larger raise than normal, and I'd make it 300. Muito bem, voltemos ao EPT. Shlomi aposta 475 com os reis e o seu gêmeo, Farzad Boniadi, faz call com um par de 6. A ação está no botão que tem 9-10 de ouros. O que faria Raimundo? Since an early stage, we want to see a lot of hands pre-flop to try to flop big. So 10 of diamonds and 9 of diamonds would be a perfect hand to do so. So calling here would be my best option. O flop é baixo e Shlomi aposta 1400. O que teria Daniel feito a olhar para aquele flop com um par de reis? Well, that's a very good flop for kings, so with about 1,500 in the pot, I'd probably bet around 950. Shlomi aposta 1400 para se livrar do par de 6 de Boniadi. Qual seria a reação de Raymond? Under the guns player is most likely holds a big pair, but given that we're in position, I think calling here is my best option. O turn traz uma dama. Daniel? My plan would be to bet and fold to a raise, but definitely bet to protect my hand. Daniel apostaria para proteger a mão e Shlomi apostou 2125. Interessante. Agora a decisão cabe a Raymond. O que faria ele com a sua mão face à aposta de Shlomi? If I was on my A game, I would probably find a fold here, given that I think very likely chance he bets the river again, and I don't want to put myself in a spot where I have to call around 4,000 on the river with just a pair of tens. Daniel não é um jogador qualquer e faz call à aposta de Shlomi no turn para tentar vencê-lo no river. É arriscado, mas é divertido para quem vê. O river traz um 8 de paus e Shlomi aposta 3.000. É aqui que Daniel percebe o que se passa.
It's funny that I'm doing this because I was the other guy. Como vimos há pouco, o jogador no botão, Daniel, transforma a sua mão num bluff no river, fazendo um raise para 9.800 e dizendo qual a mão de Shlomi. I'm thinking aces or kings. Muito bem lido, mas se Daniel estivesse no lugar de Shlomi, o que faria perante aquele re-raise? I would probably, if I had the kings and got raised, just bow to the other player because he sounds like he's an amazing player. Isto só mostra que raramente uma mão é jogada da mesma forma. Para o provar, recriámos a mão num bar de Londres com 8 participantes voluntários. Jim, Steve, Joe, Jamie, Garrett, Ted, Morgan, Sarah e Dai. As mesmas cartas, as mesmas fichas, o mesmo flop, tudo igual. E depois estudámos os resultados. Como é que eles jogaram? De forma diferente. Ted com reis fez um call muito prudente antes do flop e deixou que 4 outros jogadores vissem esse mesmo flop. Depois do flop, Dai jogou agressivamente com os 6 de Boniadi. Joe fez call com 9-10, a small e a big blind fizeram fold. Ted voltou a ser muito passivo e fez apenas call a si próprio. Depois do turn e do river, Dai volta a apostar com os 6. Joe faz call com 9-10 e Ted faz fold. É verdade, ele fez fold com o par de reis. Nós bem dissemos que as pessoas jogam de maneiras diferentes. No final, Joe ganhou com 9-10. Ou seja, ganhou o mesmo jogador, mas de uma forma muito diferente. A conclusão é, não é o que temos, mas o que fazemos que verdadeiramente conta. É hora de voltarmos ao My Game. Online, I mostly play Hold'em, but I've also been playing a bit of Omaha PLO lately. Live, I play with friends or friendly games. Stakes are a bit higher than on the internet, and it's always nice on a Friday to have a beer in a poker game. I would describe myself as a loose, aggressive fish. My poker achievements aren't too big. My greatest achievement so far is having fun at the poker table. That is not a bad thing. Chegou a hora da nossa última pergunta. É simples. O que acontece a seguir nesta mão do UK and Ireland Poker Tour? O alemão Martin Mulsov fez all-in com um par de ases. O jogador irlandês David O'Connor está a perder com as-rei. No flop saiu valete, 6 e 9. E dizer que O'Connor precisa de ajuda é um eufemismo. E eu pensava que estava em Sarilhos quando me esqueci do aniversário de casamento. Este tipo precisa de um milagre. Veremos o que vai acontecer. Ficou por responder o que aconteceria a seguir ao all-in que David O'Connor fez com as-rei contra Martin Mulsov, que tem um par de ases. O flop trouxe valete, 6 e 9. O que terá acontecido? Já estou a imaginar. Um rei e depois outro rei. Ele consegue um runner-runner, tinha apenas 2 outs. Estatisticamente, depois do flop, havia uma possibilidade de 2% disto acontecer. É verdade, as bad beats acontecem a todos, não apenas a si. É uma parte horrível do jogo, mas é bastante divertida para quem está apenas a ver. Admita, você adora-as. Vamos abrir a caixa forte e mostrar algumas das melhores. Vamos então viajar até Barcelona para ver uma mão da temporada número 6 do EPT. O único espanhol em prova, Santiago Terrazas, está a deixar o público espanhol em polvorosa. Ao receber as-duque, decide fazer all-in. Mete lá para si, olhou para as suas cartas e faz call. O espanhol ficou desesperado por um as. Mal ele sabia que 2 ases já tinham sido deitados fora. It is not looking good for the local boy. He's got one immediate out. It's going to have to be that case ace. It's a 1 out, and the percentages don't take into account the fact that 2 aces have been folded. There is only 1 card in the deck, and he hits it! Unbelievable! Miracles do happen in live poker. A 1-outer? It just doesn't get any crazier than that. O canadiano nem se apercebeu do azar que teve, até que viu esta mão na televisão. Estamos contigo, Matt. Voltamos a pegar nas malas e viajamos para o outro lado do Atlântico, para o North American Poker Tour em Las Vegas, onde o vencedor do evento principal das World Series de 2008, Peter Eastgate, termina all-in contra o jogador norte-americano Isaac Axton. O dinamarquês estava na frente, só precisava que Dama Rei aguentasse. Here's the flop. It is 7, 6, 10. Wow! Axton flops a 10 high straight. Um flop cruel para Eastgate. Axton consegue uma sequência no flop e praticamente define a sorte do campeão do mundo. Turn card. Axton fully in control. It is an ace. And that sends a shiver through Axton.
O turn traz alguma esperança sobre a forma de gutshot. Precisa de um valete. River card is the jack! Wow! Eastgate was this close to elimination and catches perfect for Broadway. Aparentemente, depois deste bad beat terrível, Haxton enlouqueceu e pediu um copo d'água. Será que vai conseguir lidar com as bad beats com esta tranquilidade? Vai seguramente, desde que jogue dentro das suas possibilidades. Seja quem for, e independentemente das stakes que jogar, toda a gente precisa desta disciplina. Gestão de banca. Todos os jogadores têm sessões em que perdem. Por essa razão, nunca deve arriscar todo o seu dinheiro do póquer ao mesmo tempo. É fundamental que lhe sobre algum dinheiro. Essa quantia depende dos seus objetivos no póquer, dos jogos que faz e da sua situação financeira extra-póquer. Normalmente irá encontrar 3 tipos de jogadores. O jogador recreativo. O nível de capacidade dos jogadores recreativos varia muito e eles jogam por diversão. Como todos os jogadores de póquer, eles querem ganhar dinheiro, mas têm outras fontes de rendimento. Geralmente jogam com stacks baixas e podem compensar os golpes na sua banca com dinheiro de outras fontes. O jogador sério. Estes são jogadores bons e fazem dinheiro. Têm pelo menos uma outra fonte de rendimento, mas é importante para eles manter a banca, seja por serem semi-profissionais e dependerem das vitórias no póquer para manter o seu nível de vida, ou então porque veem o póquer como um hobby sério. Perder toda a sua banca não seria desastroso, mas seria mau para eles. O jogador profissional. Os jogadores profissionais dependem em grande parte ou exclusivamente do póquer como fonte de rendimento. Se perderem a sua banca, perdem o seu emprego. Eles têm de ser muito cuidadosos e ter muito dinheiro de reserva. Agora que já vimos os 3 grupos de jogadores, precisamos identificar as suas diretrizes de banca. Se for um jogador recreativo, nunca deve fazer um buy-in superior a 10% da sua banca. Por exemplo, se tiver uma banca de $200, nunca invista mais de 20 num jogo. Pode perder uma boa porção da sua banca após alguns jogos, mas tem 10% de hipótese de dar a volta à situação se as coisas não estiverem a correr bem. Enquanto jogador sério, deve saber diferenciar os vários tipos de jogos. No jogo a dinheiro não terá problemas se tiver pelo menos 20 buy-ins. Portanto, se a sua banca for de $1000, deve colocar apenas 50 numa mesa. Nos torneios Hit and Goes, o risco de perder a sua stack é mais alto. Deve ter pelo menos 30 buy-ins. Os torneios de multimesa são extremamente arriscados. Quanto mais forem os participantes, menos provável é que ganhe dinheiro. Por isso vai precisar ainda de mais dinheiro de reserva para se manter em segurança. Se for um jogador sólido que respeita estas regras, o risco de ir à falência é bastante baixo. As condições da banca dos profissionais são difíceis. Eles precisam de 50 buy-ins para os jogos a dinheiro. Portanto, se a banca for $100.000, o máximo deverá ser 2.000. Para os Hit and Goes deve conservar 100 buy-ins e 200 buy-ins para os torneios multimesa. Eles devem ainda guardar dinheiro para 6 meses de despesas para além da banca de póquer. Os profissionais não têm um emprego. O póquer é o seu emprego, por isso eles têm de pensar no futuro. Seguir estas regras é uma jogada inteligente. Cuide do seu dinheiro para aumentar a sua banca e um dia talvez possa jogar com os melhores. Mas o que acontece quando temos 2 monstros do póquer frente a frente? Esta próxima mão é retirada do programa Big Game. Mostra precisamente isso e é uma lição de jogo posicional, bet sizing e recolha de informação. Veja e aprenda. Okay, so what we're going to do now is we're going to break down a hand from the big game in which it gets all the way to the river. It's me against Lex Veldhuis, and he puts me in a tough spot to make a difficult decision. Let's have a look. I've got a decent hand, 6-handed, 9-10 of clubs. I'm going to go ahead and make a standard raise up to 1,200. And behind me we have the amateur, who's obviously playing on a free roll. And he's got what I call the rookie hand. I'm going to stop right there for just a second. King-Jack offsuit is a hand you should always be very careful of. But when you're short-handed, it's a hand that, you can play. But in position, if you're going to play it, 3-betting is not such a bad idea. And when I say 3-betting, I basically mean re-raising and taking control of the hand. In this situation, the amateur elects to just call, which is going to bring Doyle Brunson. Now, Doyle is just calling with a mediocre hand only because he's in position. Jack-7 of diamonds, not a great hand. And now we see Lex Veldhuis with Ace-Queen of diamonds. Strong hand, he's going to raise up to 7,000. Now, the key decision for me here is the fact that we're deep enough. We have a lot of chips in front of us. If I only had
40 or 50,000 in front of me, I would fold this for sure. But since we have over 200,000, that gives me the right odds to call and try to catch something really good, even if Lex had something as strong as pocket aces. Whatever he has, I don't really care as much because I have position and I have a fun hand that can hit a lot of flops. So I elect to call, which should be an alarm signal for our loose cannon, who definitely has to throw a hand like King Jack, does very poorly in this situation. And Doyle, Jack 7 of diamonds, not quite good enough to call a raise. So it's going to be just the two of us, heads up to a flop. Me having position. A little over 17,000 in the pot. Well, that's a decent flop for me. I've got top pair. I'm going to stop right there for just a second. It's a decent flop, but it's also one that can cause me a lot of problems. If Lex does have aces, kings, queens, or jacks, I'm in really big trouble. The only way I could beat him is to catch another 10. The 9 won't help me anymore because there's 2 4s out there. So even if I were to make 10s and 9s, I'm going to lose to Lex's aces and 4s or kings and 4s. I expect Lex to bet here almost every time. He's a very aggressive player, and he bets 11,500. So I don't really know yet what that means. I mean, he could have ace-king, ace-queen, or he could have a big pair. Totally unsure. Safest play here is just to call, and that's what I'm going to do. See what develops on the turn. The turn. Well, now that's an interesting card for me. I'm going to stop it right there for just a second. See, now I've picked up a flush draw. I've got my pair of 10s and clubs. So even if Lex does have an overpair, I can still call here profitably to try and catch that club. Let's see if Lex bets. Well, Lex has decided to check. So now I think in this spot I'm gonna elect to play more cautiously, check behind, figuring he doesn't have that many outs when I'm ahead, and if he's ahead of me, I'm just getting myself a free card. Well, the river helps me just a little bit. I've got 10s and 9s now, but all that changes is the fact that now if Lex had a hand like ace-10, I could beat that. But realistically, if he's got the aces, kings, queens, or jacks, I'm still dead. There's 40,000 in the pot. Lex is taking his time. I'm all in. And he moves all in for 85,000. Now, Lex is a very good friend of mine, so sometimes when you play poker with someone you know very well, it becomes a, you know that I know that you know that I know that you like to make that move. And I know that in these spots, you know, we've talked about it, Lex likes to do that with the nuts. So I definitely think he could have aces or kings, but I'm thinking maybe he's what we call leveling me. He, just going to that next level. So I think about it for quite a while here. At this point, you know, one of the other aspects of poker is you try to get a physical read off your opponent. You know, when all else fails, all you've got is you look at the guy and you think, well, does he have it or not? You wouldn't do that with ace-10, would you? And this situation really comes down to that. Is he bluffing or not? I like Lex, too. I can give him money. Trying to see if I can get any sort of a read off Lex, you know, whether he smiles, whether he nods, whether he wants to engage in banter. But ultimately, I make the call here, and Lex shows me the ace high, and I pick up a pot, and Lex does not look happy about it, as you can see. Está praticamente na hora das despedidas, mas antes vamos ao My Game. The dream would obviously be to play in one of the huge tournaments and win that one, and be a gigantic poker star, maybe online qualify first, and then go for the big win, and from there just sky's the limit. Win a lot of money and have lots of beautiful girls and drinks and do ski vacations all winter. Realistically, I'm happy with playing on the smaller tables. I would love to go to Vegas or an EPT sometime to just like try my skills, but as long as I'm having fun and enjoying poker, I'm happy. E chegamos assim ao final desta série. 13 programas depois, a principal conclusão é: evite a mesa de Daniel Negreanu. Ele consegue ler a sua mente, mas a sua imitação de Humberto Brenes deixa um pouco a desejar. Pero king for the king char! Esteve com atenção e ouviu os conselhos de alguns dos maiores talentos no mundo do póquer. Não há motivo para, com alguma prática, não poder um dia enfrentar os maiores nomes do póquer mundial. Mas nunca se esqueça da importância da gestão de banca. É a chave de sucesso para qualquer jogador no longo prazo. Ulisses, é hora do adeus. Adeus.